Então, porque a pergunta, assim, Monique, eu não vejo saída. Não vejo. Assim, o trabalho do Vitor Pereira, além dos resultados, né? Porque foi terceiro colocado no Mundial. Não passa da semi, aquela vergonha lá pro Al Hilal. Aí perde Recopa nos pênaltis lá pro Del Valle. Perde Supercopa pro Palmeiras, de tanta rivalidade aí recente no futebol brasileiro. Agora toma uma virada que ele não vê a bola contra o Fluminense e o Fluminense comemora, o Flamengo vai embora. Eu acho que não demitir o Vitor Pereira agora é só adiar um problema que vai acontecer, sabe? Na primeira rodada do Brasileiro, segunda rodada do Brasileiro, segunda rodada da Libertadores, mas daqui a pouco. Eu não vejo como ele segurar mais um mês no comando do Flamengo, a cada rodada tendo um teste daqueles que, ó, se não ganhar bem, vai ser demitido. Eu não vejo outra saída, Monique. Ele vai ter que ser demitido. Esse vai ser o caminho mesmo, André, e é bem provável que isso aconteça nas próximas horas, ainda no dia de hoje. Recapitulando um pouquinho, ontem o Vitor fala na entrevista coletiva a todo tempo tentando evitar respostas, né, das perguntas que foram muitas sobre o futuro dele, querendo falar sobre o jogo. Então, ele deixa claro, ou se coloca de uma maneira que dá a entender para a gente de forma muito clara, que ele não vai pedir para sair, que ele não vai Vai. olhar e pensar que não tem continuidade, porque ele falou que acredita que tem continuidade. Ele ainda chega a usar uma frase que ele diz assim: está só no início da temporada, o Brasileirão ainda nem começou. Ele fala exatamente assim. Então, assim, ficou claro que ele não vai se colocar numa posição de sair. E até então, o discurso da diretoria do Flamengo era sempre um discurso de contratamos o Vitor para ser o técnico da temporada e acreditamos que o trabalho vai evoluir. Ontem, a gente, depois da entrevista do Vitor e não teve zona mista no Maracanã, a gente ficou ali na área onde é a saída da delegação e o Marcos Braz passou por ali, a gente chamou ele e ele foi e falou: Eu não vou dar entrevista, vou dar aqui uma posição para vocês. E aí o tom já é outro. Ele diz: Eu não vou tomar uma decisão agora de cabeça quente às 10 horas da noite. Amanhã nós vamos conversar com as pessoas que temos que conversar e com o Vitor. E aí que é o ponto, André. Eu até respeito, alguns colegas deram nessa madrugada que o Vitor já teria caído. Eu respeito a informação, mas a informação que eu tenho de agora é que ele ainda não caiu, porque vai acontecer uma reunião com o Vitor e com os representantes, empresário dele, porque tem uma multa muito grande envolvida. Então, simplesmente não dá para chegar e falar, caiu, adeus, demitido lá no vestiário ontem, não vai nem para a coletiva. Não é o caminho que o Flamengo vai fazer, porque tem algo a ser conversado, que é a questão da multa rescisória. Se fala muito em 15 milhões de reais de multa. A gente, obviamente, não tem acesso ao contrato do Vitor Pereira, isso não é uma coisa que é divulgada abertamente. Então, se trabalha com um valor ali na casa entre 10 15 milhões, que é uma multa altíssima, sim, que o Flamengo precisa negociar, entender como pagaria essa multa. E conhecendo essa diretoria, o Flamengo gosta de fazer tudo isso já tendo um outro nome engatilhado. Então, assim, a informação que eu tenho é que já há um consenso interno, que a diretoria já se reuniu nessa noite, madrugada, e que há um consenso de que não dá para continuar. Só que isso não vai ser feito dessa maneira, tipo, demitido aqui no vestiário, vai embora e acabou, porque tem outras coisas em jogo que precisam ser conversadas. Assim, eu tenho poucas dúvidas. Poucas dúvidas. Até eu que sou mais bobo, tá? Eu não pediria demissão. Porque evidentemente que ele veio pro Brasil, que ele se manteve no Brasil, com uma multa enorme. Evidente, evidente. Cara, para ele sair, para ele pagar o preço da saída horrorosa, se ele tivesse sido um pouquinho mais hábil, cara, ele poderia ter administrado melhor, tá? Ele poderia ter administrado bem melhor. Ele não ia assinar com o Flamengo, ainda mais com o histórico recente do Flamengo de ficar pagando multa, ele não ia assinar com o Flamengo sem uma multa enorme, então ele vai esperar ser demitido, e isso vai acontecer, eu não tenho dúvidas, a qualquer momento. De novo, quem tá chegando agora, de novo, eu não estou aqui inocentando jogadores que estão muito abaixo, rendimento tá muito abaixo, e diretoria. Porque a diretoria que foi trocar o trabalho e foi escolher o Vitor Pereira. Então, assim, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Agora, Monique, quando você tem no mercado Sampaoli, você tem. Toda hora se fala no Tite, Jorge.
O Tite, técnico da seleção brasileira que tá aí num momento, sabe, de espera. Eu acho que não pintou nada pro Tite que ele imaginou que pintaria, né? Um time de segunda prateleira ali na Europa, pelo menos, um time pra. Eu acho que não pintou, porque senão ele já teria ido. Então, o Tite, o JJ, que toda hora, né? O Jorge Jesus, perde um jogo, derrapa num jogo lá e já fala: tá, o momento não é bom, Jorge Jesus. Então, assim, E tem é, até um outro nome, o André, desculpa, que é um nome que já foi bem avaliado em outro momento, mas que estava empregado com multa milionária e que agora está aí na boca para ficar disponível, que é o Eduardo Cudê. Mas a gente entra nesses detalhes aí daqui a pouco. o Eduardo Cudê, que não se sabe se vai ficar no Atlético Mineiro ou não, a sensação que ele tá deixando lá é que ele vai embora, né? É que ele vai embora do Atlético Mineiro, que prometeram pra ele lá umas coisas que não cumpriram. Tem o Cudê. Eu tenho poucas dúvidas que vão ligar pro Vojvoda. E eu tenho poucas dúvidas também que o Vojvoda vai falar não. Eu acho que o Vojvoda, cara, é um. E assim, o torcedor do Fortaleza, ele tem que entender que quando a gente fala isso, não é porque a gente tá diminuindo o tamanho do Fortaleza, porque o. Não é isso. É que é a realidade. Você, quando observa o trabalho de um cara que tá sendo muito bem feito e que não tá ali, sabe, em clubes que têm um poder financeiro. Não dá pra você comparar o poder financeiro do Flamengo com o Fortaleza. O Fortaleza deve estar pagando, e com certeza está pagando muito bem pro Vojvoda, deve ter uma multa bem bacana, mas que o Flamengo é outro patamar em termos financeiros. Então, assim, é algo natural que acontece no futebol de você olhar para técnicos que estão fazendo bons trabalhos. Eu acho que ele não sai, ele já deu várias demonstrações de que ele tá fechado com o projeto do Fortaleza. O Fortaleza tá aí, disputando competição internacional de novo. Mas é um nome que, sem dúvida, ele passa a ser observado também. É que Então, agora, o André, é curioso que acho que talvez dessas últimas demissões todas e nos últimos anos todos a gente acompanhou o Flamengo começando a temporada com o técnico e depois trocando. Normalmente acontecia a troca ao fim da primeira fase da Libertadores da América, mas como dessa vez teve tanta competição antes, né? O Vitor não conseguiu nem chegar no fim da primeira fase da Libertadores. Mas talvez seja um momento com mais opções disponíveis, né? Porque quando o Flamengo vai buscar o Ceni, vai buscar o Dorival, faz movimentos de tirar um técnico empregado de um clube assim na emergência. E agora acho que o cenário é um pouco diferente em termos de opções disponíveis e opções que agradam, né? é. Assim, ontem aconteceu um negócio interessante também, que parte da torcida também estava cobrando a direção, né, Monique? Teve Sim. assim, teve xingamento pro presidente, né? Há uma onda muito forte de cobrança e de pedido de mudança no comando do Flamengo, falando sobre comando do futebol, porque é isso, assim, o que o Túlio falou aqui no começo eu estava ouvindo e eu concordo e vi algumas pessoas falando na internet, né? Assim como o Vitor, por exemplo, se você pega uma empresa que está no hype, que ela está voando, dando muito resultado, e chega um novo comandante e essa empresa perde tudo e começa a dar prejuízo, e aí fazendo o comparativo entre o trabalho do Dorival e do Vitor, é claro que esse comandante aqui em qualquer empresa normal vai ser cobrado. A mesma coisa funciona para a administração do futebol. O Flamengo pagou multa altíssima para o Domenech, multa de 11 milhões, pagou multa para o Rogério Ceni, pagou multa para o Paulo Souza de mais de 7 milhões, vai pagar outra multa agora. Então, assim, há uma onda de cobrança muito grande, mas, assim, eu não vejo no horizonte uma possibilidade de mudança nessa gestão, porque é uma gestão muito fechada, que todos fechados ali, erramos juntos, acertamos juntos, então acho que isso no momento não está em cogitação. Estamos falando, para deixar claro, se alguém está chegando aqui, estamos falando da mudança na direção de Isso, futebol. E isso. não, e não de treinador, essa. Então, assim, Monique, eu sei que você daqui a pouquinho vai participar do De Placa, imagino. Você vai estar o dia inteiro aí de plantão em cima dessa informação. Para fechar a conta aqui e passar a régua, você conhece muito bem. A sua sensação, o seu feeling de repórter que está todos os dias no Flamengo. VP, nas próximas horas, será ex-técnico do Flamengo? É a sua sensação? Sim, André, isso vai acontecer, se não no dia de hoje, no máximo amanhã. E tem uma informação que eu acabei de apurar, que eu acho que é um indício muito forte, que é a seguinte: hoje não terá treino no Flamengo. E assim, conhecendo o clube desses anos todos de vivência,
O Flamengo não divulga a programação antes, né? E recentemente não tem nem um local onde se divulga a agenda de treino. A gente apura pelas informações que a gente tem de dia a dia, mas assim, se o Flamengo ganhasse o título ontem, como só Hum. joga na quinta-feira pela Copa do Brasil, a tendência natural seria dar uma folga hoje, porque ganhou o título e só jogaria na quinta-feira. Não ganhando, numa vida normal, hoje seria um dia de treino, provavelmente à tarde, porque na quinta-feira tem jogo da Copa do Brasil. E a informação, que não é uma informação oficial do clube, não foi o clube quem divulgou isso oficialmente, foi uma informação que eu apurei, é que hoje não tem treino. Então, teoricamente, hoje é uma folga para o elenco. E isso me leva a crer que é um movimento para ganhar um tempo, porque hoje vai ser tomada uma decisão e não faria sentido marcar um treino à tarde sem comissão técnica, ou tendo que fazer uma reunião para demitir uma comissão técnica, sendo que não haveria também necessidade de esticar a corda para botar o elenco lá para ir treinar sem ninguém no meio de uma confusão, já que o jogo é quinta-feira. Então, assim, é uma informação que não é oficial, mas foi uma informação que eu apurei e que me leva a crer que é mais um movimento nesse sentido de que nas próximas horas o Flamengo estará trocando de treinador. Eu acho que nem com os jogadores ele tem mais clima, sabe? Nem com os jogadores. E se ele chega ontem, por exemplo, que era o certo, ontem ele deveria chegar e falar, rapaziada, é o seguinte, amanhã nós vamos trabalhar. Nós tomamos um baile hoje, nós demos, sabe? Hoje nós passamos vergonha, porque a gente tinha uma vantagem enorme e a gente não viu a bola, a gente tomou um passeio, um vareio, entramos na roda contra o Fluminense, amanhã tem treino. Aí já ia também fechar o tempo com jogadores. E o clima, assim, o André, ele ficou muito abatido no fim do jogo, dava para ver a forma, até como ele foi falar com os jogadores. Sabe quando você tá constrangido, assim, que você. Que assim, nos outros jogos o Flamengo perdia, mas a galera ia lá e cumprimentava ele, abraçava e tal. Dessa vez ele ficou muito tempo na beira do campo, os que passaram. Assim, o Felipe Luiz falou com ele com o mínimo da educação, assim, sabe? De tipo. Nick, eu vi no pedido de. Não é pedido de tempo, mas na parada pra tomar É, água lá, os jogadores ficaram ali um pouquinho e já viraram as costas. assim, ficou nítido, que é tipo quando você faz uma M, assim, tipo, vacilei com todos vocês lá na nossa redação da TNT. Aí eu chego no dia seguinte para trabalhar, aquela coisa assim, tipo, oi André, tudo bem? Oi, fulano, tipo, sem clima, entendeu? E uma das coisas que vem gerando muito incômodo, apesar dos jogadores gostarem dele, não tinha uma coisa para fritar o Vitor, nada disso. Os jogadores gostavam dele, tinham um bom relacionamento, acreditavam que o trabalho podia crescer. Só que uma coisa que começou a gerar muito incômodo foi essa situação de não treinar o time que vai jogar. Sim. De ficar tão apegado com essa coisa de não vazar para não dar arma para o adversário, que acabava dando arma para o adversário, porque não treinava o time que ia jogar. Então, fora várias outras coisas, como ontem, né? Começar com o Gabriel, sem meio-campo. Aí ele falou na coletiva que o Matheus França jogou 2 jogos na semana e aí não podia começar como titular ontem de novo para repetir o que fez no primeiro Fla-Flu, sendo que o Matheus é um garoto de 18 anos. Pô, se o Matheus não puder jogar 3 jogos seguidos com 18 Monique, anos, né? Monique, o Gabriel Menino ontem fez 2 gols. Ele foi jogar na altitude de La Paz no meio de semana. Foi o único jogador. Ele meteu 2 gols ontem. Molecada, cara. Molecada. Assim, pô, desculpa. O trabalho dele é ruim. O trabalho dele. Ele administrou mal a saída do Corinthians. Administrou mal a história da sogra. Ele tá fazendo um trabalho ruim. Eu repito. Vitor Pereira, você vai sair daqui com a mala cheia. Isso você vai. Você vai levar a mala cheia. A mala vai cheia de doletas, troca aqui, ou faz uma TED internacional. Você vai sair daqui com uma boa grana. Mas você tem uma saída nesse momento. O aeroporto do Galeão. É Rio-Lisboa. Vai-te embora, porque inclusive o mercado do futebol brasileiro para você ficou ruim. Ficou ruim. Você não vai ter emprego aqui tão, sabe, num futuro tão próximo aqui. Essa é a sensação que eu tenho. Monique, obrigado, viu, querida? Boa segunda-feira pra você. Se é que tem jeito de ser uma boa segunda-feira pra você. Nada, eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui contigo, batendo essa bolinha. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas.